Oi galera, eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livro Só e esse é mais um vídeo do Veda. Hoje, dia 21 de abril, é feriado de Tiradentes. Mas vocês sabem quem foi esse homem e por que ele é considerado o mártir da Inconfidência Mineira? No vídeo de hoje eu te conto. Antes de falar do Tiradentes, eu preciso falar da Inconfidência Mineira e explicar aí os seus antecedentes. No século XVII foram descobertas as primeiras jazidas de ouro no que hoje é conhecido como o estado de Minas Gerais. E a partir daí a coroa portuguesa começou a explorar intensamente esse recurso natural. A exploração foi tão intensa que já no século XVIII a produção aurífera começou a diminuir significativamente. E a coroa portuguesa, ao invés de aceitar que esse recurso natural estava acabando e escasseando de fato, começou a desconfiar que as pessoas não estavam repassando o que era da coroa para a coroa e estavam se apropriando disso. Então eles decidiram intensificar o controle fiscal. Então quem encontrasse ouro precisava pagar o quinto à coroa. Quem encontrasse ouro e porventura não declarasse, não pagasse a parte da coroa, sofria duras penas, algumas delas até envolvendo o exílio para as colônias da África. Foi nessa época também que foi criado um outro imposto, a derrama. Ela funcionava da seguinte forma: cada região de exploração de ouro deveria pagar por ano à coroa portuguesa 100 arrobas de ouro, o que equivalia aí a 1.500 quilos. Quando essa quantia não era alcançada, soldados da coroa portuguesa invadiam a casa das pessoas, pegando ali pertences até que esse valor total fosse atingido. Até 1766, essa cota foi sempre atingida. Contudo, com o esgotamento das minas, os mineiros ficaram com cada vez mais dificuldade de atingir essa cota que foi se acumulando aí ao longo dos anos. Até que em 1788 não deu mais e eles começaram a falar que a derrama ia ser cobrada e que todos iriam à falência. A classe mais abastada da população, composta por produtores rurais, clérigos, militares e intelectuais, não ficou lá muito feliz de ir à falência não, e eles começaram então a se reunir para conspirar contra a coroa portuguesa. Alguns representantes desse movimento, e aqui eu vou pedir licença para colar, eram o contratador Domingos de Abreu Vieira, os padres José da Silva e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e Carlos Correia de Toledo e Melo, o cônego Luiz Vieira da Silva, os poetas Cláudio Manuel da Costa, José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o capitão José de Rezende Costa e seu filho José de Rezende Costa Filho, o sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Pisa e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Os Inconfidentes pretendiam eliminar a dominação portuguesa em Minas Gerais, estabelecendo um país independente. Eles não queriam libertar a colônia brasileira inteira, porque naquela época não existia uma identidade nacional muito forte. Inspirados pelos ideais iluministas, pela Revolução Francesa, que também teve início em 1789, também tinha aí ideais iluministas, e pela independência dos Estados Unidos, a forma de governo escolhida para o novo país foi a República, e a capital desse novo país seria São João del Rei. Outras propostas dos Inconfidentes para esse novo país eram criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, atual Ouro Preto, acabar com o monopólio comercial português e adotar o serviço militar obrigatório. A bandeira do novo país continha as cores da Revolução Francesa, azul, vermelho e branco, e uma frase em latim que significava liberdade ainda que tardia. Em 1789, o triângulo central dessa bandeira passou a ser da cor verde e posteriormente essa mesma bandeira foi adotada pelo estado de Minas Gerais, só que o triângulo da nossa bandeira atual é vermelho. A conspiração foi desmantelada em 1789, antes mesmo de obter algum sucesso. O movimento foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, que fez a denúncia em troca do perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa. Os réus foram acusados de crime de lesa majestade.
Só que a gente tá no Brasil, minha gente, e a corda, desde aquele tempo, sempre arrebenta do lado mais fraco. Os integrantes do movimento foram presos e levados para o Rio de Janeiro. Só que ainda em Vila Rica, o Cláudio Manuel da Costa faleceu na prisão, onde acredita-se que ele tenha sido assassinado. Em 18 de abril de 1792, a sentença foi lida no Rio de Janeiro. 12 dos inconfidentes foram condenados à morte, mas no dia seguinte, a rainha Dona Maria I resolveu condenar somente o Tiradentes à morte e os demais tiveram sua pena modificada. Os civis e os militares foram exilados para as colônias portuguesas na África e os clérigos foram recolhidos a conventos em Portugal. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado. Seu corpo foi esquartejado e o tronco foi entregue à Santa Casa de Misericórdia e enterrado como indigente. A cabeça e os pedaços restantes do corpo foram salgados para não apodrecerem rapidamente e suas pernas e braços foram expostos em pontos do Caminho Novo da Estrada Real. A cabeça foi levada para Vila Rica e exposta em um poste em frente à sede do governo. Para quem já foi em Ouro Preto, aquela estátua do Tiradentes que fica em frente ao Museu da Inconfidência era onde ficava esse poste em que foi exposto a cabeça do Tiradentes. A casa de Tiradentes foi arrasada, o terreno onde a casa ficava foi salgado para que nada mais ali nascesse e todos os seus descendentes foram considerados infames pela coroa portuguesa. Agora algumas curiosidades. O Tiradentes recebeu esse apelido porque ele arrancava os dentes das pessoas. Naquela época não existia dentista, a única função, a única coisa que os caras faziam era mesmo arrancar os dentes podres das pessoas. Ele não foi o líder da Inconfidência Mineira, ele apenas era mais popular entre as classes menos abastadas da população, o povão mesmo. Todos os inconfidentes negaram participação no movimento. O único que assumiu a culpa foi o Tiradentes. Dentre os inconfidentes, o Tiradentes era o mais pobre. Ele era militar, mas a patente de alferes era uma das mais baixas, então o soldo dele não deveria ser lá essas coisas não. Por isso que eu falei que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Sabe aquela pintura do Pedro Américo que é muito comum a gente ver nos livros de história? Ou todas as imagens que mostram um cara barbado, com uma túnica branca, muito parecido com Jesus indo pra forca? Pois é, todas essas imagens estão erradas. O Tiradentes era um militar, então ele não podia manter barba e cabelos grandes. No máximo, o que eles autorizavam era um bigode. E mesmo no tempo em que ele ficou preso, a barba e o cabelo dele eram constantemente aparados para uma questão de controle de piolhos. Além disso, como ele era militar, ele foi enforcado de farda, porque isso era um sinal de humilhação. A cabeça do Tiradentes foi roubada no dia seguinte à sua exposição no poste em Vila Rica e nunca mais foi encontrada. Essa imagem de mártir do Tiradentes começou a ser construída na época da proclamação da nossa república, que foi feita por militares. O que acontece? O novo regime que estava se instaurando precisava de um símbolo que criasse empatia nas pessoas e um sentimento de pertencimento a esse novo regime. E quem melhor para isso do que um homem que morreu de forma brutal, lutando contra a nossa antiga metrópole, que tinha ideais republicanos, era do povo e ainda por cima era militar. Então Tiradentes foi escolhido como símbolo da república, virou patrono da polícia militar e é o patrono da polícia militar até hoje. Só que o feriado de Tiradentes foi criado muito tempo depois. No dia 9 de novembro de 1965, período em que o regime militar estava aí nos seus primórdios, foi criado o feriado de 21 de abril, data da morte do Tiradentes. Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele ajude vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se você é professor de história e quer acrescentar alguma informação, fique à vontade para fazer isso aqui nos comentários. As dúvidas eu vou ter o maior prazer de esclarecer todas. Se vocês querem sugerir temas para outros vídeos como esse, lembrando, de história não vai me pedir para fazer um vídeo aqui para você sobre função matemática, porque eu não vou saber, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Eu já tenho algumas ideias de tema, mas se você aí tá fazendo Enem ou algum concurso que cai história, ou mesmo quer estudar para uma prova e quer estudar um tema específico, tem mais dúvida num tema e quer que o vídeo dele saia primeiro, é só sugerir aqui embaixo nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem ver
nesse quadro. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo pro seu amigo que está aí tentando vestibular. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações clicando no sininho ou na engrenagemzinha, porque esse YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Não deixa de passar lá no blog, de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. É isso, beijo, tchau e até amanhã.